Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né? Da nossa leitura, o nosso tempo aqui de devocional com o Senhor e como tem sido bom, né? Eu quero compartilhar aqui com vocês uma alegria que ontem, dia 1º de maio, dia do trabalhador, né? Foi um dia de descanso, onde a gente pôde estar em família, tranquilos, descansando, colocando algumas coisas em ordem, né, em casa e na nossa vida com Deus também. Aproveitei para ler algumas coisas, isso é muito bom. E coloquei um desafio aí no final de semana de que se até o final do mês eu queria chegar nos 400 inscritos aqui no canal, né? E por brincadeira coloquei ali, porque acho que faltavam 7, tava em 393 a hora que eu coloquei a primeira vez, né? E aí o pessoal começou realmente a se inscrever, né? E no dia 30 à noite, meia-noite, ainda estava em 399. E eu falei, puxa vida, né? Não fechei o mês de abril com os 400 inscritos como eu gostaria. Mas quando foi ontem, dia 1º de maio, eu tive então essa inscrição dos 400 inscritos de uma querida que até me mandou mensagem falando que ela não estava inscrita no canal e que então estava se inscrevendo e a gente conseguiu chegar aos 400 inscritos. Por que eu tô compartilhando isso aqui com vocês, gente? Porque primeiro, assim, esse canal, ele não foi feito para alavancar, né? Com inscritos e bater 1 milhão e ganhar a plaquinha do YouTube e ser visto na mídia, né? Nas redes sociais. Não, esse não é o intuito desse canal. O intuito desse canal é que cada pessoa que vá conhecendo o canal, ela realmente esteja se alimentando, né? Comendo desse alimento que é a palavra de Deus junto com a gente. Os estudos que eu coloco ali são extremamente caseiros, que eu faço no meu escritório pessoal, com a minha turma da igreja local, né? Com os meus amigos, com as pessoas que eu amo aqui no meu dia a dia. Então, ainda ou até esse momento não tem nenhuma intenção de ser algo extremamente visível aí a nível de redes sociais, né? Tem sim, eu gostaria de chegar a muitos seguidores com o intuito dessas pessoas estarem estudando a palavra de Deus. Aí sim, alegraria demais o meu coração. Agora, só estar sendo visível e ter muitos seguidores só para ter números, não. Esse não é o intuito. Então, você que está inscrito no canal, que tem acompanhado a leitura anual aqui que a gente tem feito esse ano de 2023. Quem está comigo há mais tempo aí desde o início do canal, eu me alegro demais porque eu sei que se você está acompanhando os estudos, acompanhando os vídeos, acompanhando a leitura, sendo fiel com o Senhor na palavra, o crescimento é todo seu. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o canal, tem a ver com o teu crescimento espiritual. Então esse é a minha maior alegria, né? Que esses 400 inscritos estejam realmente participando ativamente daquilo que Deus está fazendo. E eu vejo o crescimento nas visualizações também dos vídeos, né? Então isso é importante. Não adianta também estar só inscrito no canal e não ter nenhum tipo de participação. Então eu agradeço aí vocês que estão junto comigo nessa jornada, tanto da leitura quanto dos estudos. Pratiquem, né? Pratiquem a presença, pratiquem o estar com o Senhor. Esse nosso tempo de devocional, ele é talvez o mais importante de todo o nosso dia. Pelo menos o meu maior prazer é estar aqui nesse momento para estar fazendo a leitura, depois fazer meu devocional, as minhas leituras diárias aqui, os meus estudos para dar aula. Então, esse é o meu maior prazer e eu creio que você que está aqui comigo, que está somente aprendendo da palavra, já é importante. Aqueles que também estão estudando ou para dar aula ou para ajudar outras pessoas que também precisam ser ajudadas no Evangelho. Estamos numa corrente do bem, né, de ajudarmos uns aos outros a ser edificados dentro do corpo de Cristo. E isso é o mais importante, tá bom? Então queria aí agradecer vocês que estão comigo e vamos junto. Vamos orar para a gente começar a nossa leitura de hoje, segundo dia, né, da semana 19, terça-feira, e eu creio que o Senhor tem muitas coisas boas para nos ensinar hoje. Jesus, muito obrigada, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por esses inscritos no canal, pelos irmãos que têm estado comigo nessa jornada da leitura,
pelas pessoas que têm sido, sim, Senhor, alunos, que têm estado conosco nos cursos, que têm se empenhado, dedicado tempo de leitura e de estudo para conhecer um pouco mais do Senhor. Eu quero muito te agradecer, Pai, porque essas pessoas realmente têm fome e sede do Senhor. E é isso que nós temos feito aqui todos os dias, buscado mais pessoas que, assim como nós, têm fome e sede pelo Senhor. Obrigada, Jesus, pelo ensino, obrigada, Senhor, pelo fortalecimento, pela edificação que o Senhor tem feito no nosso espírito. Cada dia, Senhor, somos mais forjados a ficar parecidos com Jesus e a sermos essa imagem e semelhança daquilo que o Senhor projetou para nós. Obrigada, Deus, porque esse é o nosso maior prazer, estar com o Senhor todos os dias. Obrigada, Jesus. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, vamos lá, semana 19, dia 2. Hoje nós vamos ler. O primeiro texto vai ser em 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10. E depois a gente vai para 1 Crônicas, capítulo 11 e 12, tá? Então, 2 Samuel 5, do 1 ao 10. Então, vamos lá. Então vieram a Davi em Hebrom representantes de todas as tribos de Israel para lhe prometer fidelidade. Nós somos seus irmãos, sangue do seu sangue, disseram eles. Mesmo quando Saul era nosso rei, era o Senhor que liderava o povo de Israel nas suas batalhas. Além disso, o Senhor disse: você será o pastor e guia do povo de Israel. Então todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Ali ele fez uma aliança com eles perante o Senhor e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio. Depois reinou 33 anos em Jerusalém como rei sobre todo Israel e Judá. O rei Davi partiu depois com as suas tropas para Jerusalém, a fim de combater os jebuseus que moravam lá. Você nunca entrará aqui, disseram os jebuseus. Até os cegos e os aleijados são capazes de expulsar você daqui. Eles tinham certeza de que estavam em segurança ali em Jerusalém. Porém, Davi e os seus soldados os derrotaram e tomaram a fortaleza de Sião, que depois se chamou Cidade de Davi. Quando aquele recado por parte dos jebuseus chegou a Davi, ele disse aos seus soldados: entrem na cidade pelo canal de água e destruam aqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. Essa é a origem do ditado: os cegos e os aleijados não podem entrar no palácio. Então Davi fez da fortaleza de Sião a sua morada e chamou-a de Cidade de Davi, começando por Milo. Davi foi construindo defesas até o palácio. Ele foi se tornando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Então, a gente tem aqui o início, né? Esse início da tomada de território de Davi. E aqui especificamente está falando dessa aliança que ele faz com todo Israel, não só mais com Judá, né? Mas agora com todo Israel. E a tomada, inclusive, de Jerusalém, que nesse momento ainda era Jebus, né? A cidade dos jebuseus. Então ela só passa a chamar Jerusalém muito mais na frente. Aqui o texto já está colocando Jerusalém para a gente entender, mas a cidade se chamava Jebus por causa dos moradores que eram o povo jebuseu, ok? Então aqui esse texto está falando sobre isso, sobre essa tomada de Davi a respeito disso e sobre a confirmação da liderança, né, das 12 tribos a respeito do reinado de Davi. Vamos lá para 1 Crônicas 11. 1 Crônicas, deixa eu abrir aqui. 1 Crônicas 11 e 12. 1 Crônicas 11, capítulo 11 e capítulo 12. Vamos lá, 1 Crônicas 11. Depois disso, os homens mais importantes de Israel foram a Davi em Hebrom e disseram a ele: somos do mesmo povo. Mesmo quando Saul era rei, era você quem conduzia nossos exércitos na guerra e os trazia de volta, sem que nada acontecesse a eles. E o Senhor, o seu Deus, lhe falou: você será o pastor do meu povo Israel, você será o rei desse povo. Assim Davi fez um acordo com todas as autoridades de Israel diante do Senhor em Hebrom e derramaram óleo sobre a cabeça dele, para torná-lo rei de Israel, conforme o Senhor havia falado a Samuel. Então Davi e os chefes do povo foram a Jerusalém
que é Jebus, como se costumava chamar, onde moravam os jebuseus, os primeiros moradores daquela terra. Porém, os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião mais tarde, chamada cidade de Davi, e disse aos homens que estavam com ele: O primeiro homem que atacar os jebuseus será o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e assim se tornou comandante do exército de Davi. Davi morava na fortaleza e é por isso que aquela parte de Jerusalém se chama Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, enquanto Joabe reconstruiu o restante de Jerusalém. E Davi se tornou cada vez mais importante e poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Estes foram os nomes de alguns dos homens mais valentes de Davi, que também ajudaram os chefes de Israel a fazer de Davi rei do povo, conforme o Senhor havia prometido. Essa é a relação dos heróis de Davi. Jazobeão, filho de um homem de Aquimon, ele era o chefe dos 3 mais importantes. Os 3 maiores heróis dentre os homens de Davi. Uma vez ele matou 300 homens com a sua lança. O segundo dos 3 mais importantes era Eleazar, filho de Dodô, membro da família de Aoi. Ele estava com Davi na batalha contra os filisteus em Pas-damim. O exército de Israel estava num campo onde havia uma plantação de cevada e tinha começado a fugir. Mas Eleazar aguentou firme no meio do campo e conseguiu tomar de novo o terreno e matou os filisteus, e o Senhor lhe deu uma grande vitória. Em certa ocasião, 3 dos 30 valentes foram encontrar-se com Davi, que se achava escondido na caverna de Adulão. Os filisteus estavam reunidos no vale de Refaim, e nessa ocasião Davi estava nessa fortaleza. Um grupo de filisteus que se achava mais adiante havia ocupado Belém. Davi teve forte vontade de beber água no poço de Belém, que fica ao lado do portão. E quando ele falou sobre isso aos seus homens, aqueles 3 atravessaram o acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço e trouxeram dessa água a Davi. Porém, ele não quis beber. Em vez disso, derramou a água como uma oferta ao Senhor e disse: Não permita, Deus, que eu beba dessa água. Ela é o próprio sangue desses homens que arriscaram a vida para ir até lá. Absai, irmão de Joabe, era o chefe dos 30, porque numa ocasião matou 300 homens com a sua lança. Ele era o chefe e o mais importante dos 30, porém não era tão importante como os 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um homem valente de Cabziel. Ele matou 2 conhecidos gigantes de Moabe. Também matou um leão numa cova, num dia de neve. Certa vez, ele matou um egípcio que tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. A lança do egípcio era tão grossa como o eixo que os tecelões usam. Mas Benaia enfrentou o egípcio com apenas um cajado. Arrancou a lança das mãos dele e com essa mesma lança matou o homem. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada. Ele era quase tão importante como os 3 principais guerreiros. Ele era muito respeitado entre os 30. Davi nomeou Benaia capitão da sua guarda pessoal. Os outros soldados valentes foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samote de Aror, Elés de Pelom, Ira, filho de Ix de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Uzate, Ilai de Aoi, Maari de Netofá, Elede, filho de Aná de Netofá, Itai, filho de Ribai, Benjamita de Gibeá, Benaia de Piratom, Urai, de perto do córrego de Gaás, Abiel de Arbate, Azimavete de Baarum, Eliaba de Saalbom, os filhos de Beneazem de Gizom, Jonatas, filho de Sag de Arar, Aião, filho de Sacar de Arar, Elifal, filho de Ur, Éfer de Maquerate, Aias de Pelom, Esro do Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque de Amon, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia,
Ira de Itra, Garebe de Itra, Urias o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adiná, filho de Cisa, da tribo de Ruben. Ele estava entre os 30 e era um dos chefes da tribo de Ruben. Anã, filho de Maacá, Josafá de Mitena, Uzia de Asterote, Sama e Jeiel, filhos de Otão, de Aroer, Gediael, filho de Sinri, Joá, irmão de Gediael, de Tisa, Eliel de Maave, Jeribai e Josavias, filhos de Eunaão, Itima de Moabe, e Eliel, Obed e Jaziel de Zobá. Então aqui no capítulo 11 a gente tem a repetição do início, né, daquele texto que a gente viu agora em 2 Samuel, falando da tomada de Jerusalém, que se chamava Jebus, como eu falei, e depois narra para nós os líderes, esses 30 líderes, os heróis de Davi, que foram forjados literalmente com Davi naquela caverna de Adulão. Esses homens foram se juntando com Davi, sendo treinados por ele, sendo forjados na humilhação, na falta, né, de suprimentos muitas vezes, na falta de uma real moradia no início. Então, várias situações que Davi passou com a perseguição de Saul, esses homens passaram juntos, porque entendiam, viam o chamado que Davi tinha, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então esses homens foram totalmente alistados nesse exército que Deus estava levantando para auxiliar Davi para as batalhas que ele travaria desde aquele momento até depois com a tomada de Jerusalém e do restante, né, que nós vamos ver as batalhas que Davi vai travar para conquistar os territórios para o Senhor. Então cita para nós esses 30, os 3 mais importantes e depois os 30 na sua totalidade, mostrando quem eram esses homens e de onde eles vinham, né? A cidade que eles eram, ou de quem eles eram filhos, ou qual era a tribo que eles pertenciam. Isso também é bem importante a gente deixar aqui sempre muito frisado. Capítulo 12 é o nosso último texto de hoje. Capítulo 12. Estes são os nomes dos homens valentes na guerra, que se juntaram a Davi em Ziclag, quando ele fugia de Saul, filho de Quis. Todos eles atiravam muito bem com o arco e com a funda, e podiam usar tanto a mão esquerda como a direita. Como o rei Saul, todos eles eram da tribo de Benjamim. O chefe deles era Aizeer, filho de Semaá, de Gibeá. Os outros eram Joás, irmão dele, Gesiel e Pelete, filhos de Azemavete, Beraca, Jeú de Anatote, e Ismaías de Gibeon, um soldado valente entre os 30 e chefe deles. Jeremias, Jaziel, Joanã, Josabade de Gedera, Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias, Cefatias de Arufe, Eucana, Isias, Azarel, Joezer, Jazobeão, todos da família de Corá, e Joelá e Zebadias, filho de Jeroão, de Gedor, né? Homens corajosos e importantes da tribo de Gade também se juntaram a Davi no seu refúgio no deserto. Eles sabiam lutar muito bem com o escudo ou com a lança, e eram homens com a bravura de um leão e rápidos como veados nas montanhas. Ézer era o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, o quarto em comando era Mismana, Jeremias era o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joana o oitavo, Elisabade era o nono, Jeremias o 10º e Macbanai o 11º. Esses homens eram oficiais do exército. O menos valente deles valia por 100 soldados e o mais corajoso valia por 1000. Eles atravessaram o Rio Jordão no primeiro mês do ano, na época em que o rio transbordava e as águas inundavam tudo, e conquistaram as terras planas que ficavam a leste e a oeste das margens do rio, pondo em fuga os moradores da região. Outros se juntaram a Davi no seu esconderijo. Eles eram dos filhos de Benjamim e de Judá. Davi foi encontrar-se com eles e disse: se vocês vieram em paz para me ajudar, somos amigos, mas se vieram pensando em traição, para me entregar aos inimigos quando sou inocente, então que o Deus de nossos pais veja isso e julgue vocês. Então o Espírito desceu sobre Amassai, o chefe dos 30, que exclamou:
Nós somos seus, ó Davi, estamos ao seu lado, ó filho de Jessé. Paz, paz seja com você e paz com os seus aliados, pois o seu Deus está com você. Assim Davi deixou que eles ficassem e deu a eles o posto de chefes das tropas. Assim homens de Manassés abandonaram o exército israelita e se uniram a Davi na ocasião em que ele ia com os filisteus fazer guerra contra o rei Saul. Mas aconteceu que os príncipes dos filisteus não permitiram que Davi e seus homens fossem com eles. Depois de muita discussão, mandaram embora Davi e seus soldados, dizendo: pagaremos com a nossa vida caso Davi passe para Saul, seu senhor. Estes foram os homens de Manassés que se uniram a Davi quando ele ia para Ziclag: Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai. Todos eram oficiais que comandavam batalhões de 1000 de Manassés. Eles ajudaram Davi contra aquelas tropas, pois eram valentes e sabiam lutar muito bem. Dia a dia, mais homens juntavam-se a Davi, até que ele passou a ter um exército muito grande, o exército de Deus. Aqui está o registro do número de soldados armados para a guerra que se uniram a Davi em Hebrom para ajudá-lo a tornar-se rei em lugar de Saul, conforme o Senhor havia dito. Da tribo de Judá, 6.800 soldados armados com escudos e lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 soldados valentes. Da tribo de Levi, 4.600. Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens. E Zadok, um jovem de coragem fora do comum, com 22 oficiais, membros da sua família. Da tribo de Benjamim, a mesma tribo de Saul, havia 3.000. Uma grande parte dessa tribo permaneceu fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, cada um deles muito respeitado em seus grupos de famílias. Da meia tribo de Manassés, 18.000 foram enviados com a única finalidade de ajudar Davi a tornar-se rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes, todos homens que conheciam bem os fatos daquele tempo e sabiam qual o melhor caminho para Israel seguir. Eles comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados treinados, muito bem preparados para a batalha, com qualquer tipo de guerra, e eram sinceros na ajuda a Davi. Da tribo de Naftali havia 1.000 oficiais e 37.000 soldados armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 soldados, todos preparados para a guerra. Da tribo de Asser, 40.000 soldados, treinados e prontos para a guerra. Do outro lado do rio Jordão, onde moravam as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés, 120.000 soldados. Esses soldados tinham todos os tipos de armas. Todos esses homens vieram em ordem de batalha a Hebrom com o único objetivo de fazer Davi rei de Israel. Na verdade, todo o povo de Israel estava preparado para esta mudança. Durante 3 dias, eles comeram e beberam com Davi, pois suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os moradores das tribos vizinhas e de lugares distantes, como Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram alimentos sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois. Trouxeram grandes quantidades de farinha, bolos de figos, uvas secas, vinho, azeite, bois e ovelhas para as festas, pois a alegria se havia espalhado por toda a terra de Israel. Aqui fala, desse ajuntamento, então, de muitos das 12 tribos de Israel a respeito dessa ajuda que eles dariam dentro do exército que Davi estava, então, formando para a tomada do reino, a tomada de território e as conquistas que eles fariam posteriormente, que a gente vai ver que serão muitas. Davi foi um homem de muitas guerras, Davi foi um homem de muitas batalhas, Davi foi um homem de muita força para o Senhor, para conquistar as terras que seriam de herança de Israel, Tudo aquilo que de alguma maneira os inimigos haviam roubado durante todos esses anos antes que Davi tomasse o território, começasse a reinar sobre Israel. Davi agora vai conquistar reino por reino, terra por terra, pedacinho por pedacinho da terra que é por herança do povo de Israel. Então é isso que a gente vai ver. E aqui relaciona então para nós, todos esses soldados são muitos, Eu não sei se em uma das leituras que eu fiz eu cheguei a somar, eu não me lembro agora de cor, mas se você tiver essa curiosidade, some para você ver a quantidade
de homens que estavam se alistando ao exército de Davi para ajudá-lo nessa nova jornada, né, como rei de Israel, desse território todo que eles iam começar a tomar dos seus inimigos que já já tinham tomado posse. Amém? O principal era os filisteus aqui. Davi já tinha vencido muito, mas daqui para frente as batalhas vão ser cada vez maiores e a vitória vai ser cada vez maior, porque Davi realmente tinha a unção do próprio Deus, né? A tipologia do próprio Cristo está sobre Davi. Então a gente sabe que ele tem o Senhor dos Exércitos na frente dessas batalhas. O próprio texto falou, né, que Davi tinha um exército do Senhor. Esse era o exército do Senhor. Então esse ajuntamento não tinha só a ver com Davi, mas tinha a ver com o Deus de Israel que estava fazendo eles se unirem para essas futuras batalhas que eles teriam em Israel e nos seus arredores. Amém, queridos? Deus abençoe. Até amanhã. Amanhã a gente vai para um salmo novamente. Nós vamos ler o Salmo 133. Depois, na quinta-feira, mais 2 salmos maravilhosos que tem a ver com esse tempo aqui de Davi. Depois, na sexta-feira, a gente volta para 2 Samuel e para 1 Crônicas, depois Salmos e depois Salmos novamente. Essa semana nós estamos com bastante leitura dentro do livro de Salmos e como é maravilhoso ver o salmista, Davi e tantos outros enaltecendo o Senhor, né? Falando com o Senhor a respeito das suas dificuldades, mas também da sua alegria em servir esse Deus Todo-Poderoso e na esperança. O que eu mais gosto nos textos de Salmos são as profecias, né, a respeito do tempo do fim, a respeito da confiança que eles tinham no Senhor e em tudo que Deus estava fazendo ali em Israel. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima semana para todos. A gente está aí já iniciando uma semana que veio de um feriado, né? Mas força lá, bora lá. Essa semana tem muito de Deus para nossa vida em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.